Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o efeito das pressões políticas sobre os magistrados brasileiros. Entrevisto o diretor da Direito Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito Constitucional, de Direitos Humanos e também de Direito e Desenvolvimento nessa mesma faculdade. Muito obrigada por estar conosco. Prazer. Bom, eu quero começar com as reações que têm acontecido desde o início e depois que se intensificou o combate à corrupção envolvendo políticos de praticamente todos os partidos. As pressões sobre os magistrados, principalmente nas cortes superiores, Sérgio Moro também, né, é alvo de muita pressão e aí em primeira instância, tem sido assim recorrentes e se intensificam. E a última delas chama atenção lá no Congresso Nacional, essa é uma proposta da limitação para 10 anos da função de magistrado do Supremo Tribunal Federal. Então eu quero começar por aí, se essas propostas são meras ameaças ou se de fato elas atingem em cheio os magistrados, intimidam e reduzem o poder que eles têm. Olha, Maria Lídia, eu acho que é algo que devemos tomar muito cuidado, né? No mundo todo, em países de democracia em processo de consolidação, como a Rússia, como a África do Sul, como a própria Colômbia e a Itália, que não era um país em processo de democratização, quando o judiciário fechou o cerco sobre o sistema político, né, buscando conter, por exemplo, o arbítrio do Putin, né, ou a corrupção na Colômbia, ou a corrupção na Itália, normalmente houve uma reação. E essa reação é a redução dos poderes do Poder Judiciário, né? No Brasil, quando nós tivemos o mensalão e tivemos o início da Operação Lava Jato, houve um grande entusiasmo. E como ela era direcionada, especialmente a Operação Lava Jato, contra o governo de plantão, que no caso era o governo do PT, o arco político, especialmente do centro-direita, a direita apoiou integralmente isso, né? Agora, essa operação, como nós percebemos depois, não era só contra o PT, era uma operação realmente de aplicação da lei, ela foi expandindo o seu leque, foi pegando políticos do centro-direita e da direita, as oligarquias tradicionais, né? Ontem mesmo nós tivemos aí a aceitação da denúncia do ex-presidente Collor, o senador Collor, e com isso aconteceu algo paradoxal, ou seja, as elites políticas brasileiras que se veem enredadas nesse processo, nesse grande processo de corrupção, todas se voltaram contra o sistema de justiça. Quer não dizer, é só o judiciário. É uma tentativa de enquadrar. É lógico, enquadrar a Polícia Federal, você tem mudanças de lideranças dentro da Polícia Federal, controle de orçamento, você tem um problema, quer dizer, há aí também uma coincidência, a troca da guarda no próprio Ministério Público. Não acho que será tão simples, não acho que a nova Procuradora-Geral da República vai se curvar, mas evidentemente tem uma posição menos beligerante do que a do Janot, né? E você começa a ter pressões. Acho que o que ocorreu no TSE, por exemplo, é uma sinalização, né? Quando não foi impugnada a chapa Dilma Temer? Nós tivemos ali uma decisão judicial, e a decisão foi pela não impugnação. Até Sim. Aí, nós vamos discordar, os juristas vão sempre discordar. Agora, o fato é que o modo como se argumentou, especialmente o ministro Gilmar Ferreira Mendes, foi um modo muito contundente, de que ele estava ali preocupado com a governabilidade do país, com a ética de responsabilidade. Então, eu acho que nós estamos, o governo ele tem uma habilidade muito grande em encontrar as fissuras, encontrar as lutas internas dentro do sistema de justiça, e ele está tentando arrefecer a capacidade do sistema de justiça de seguir nessas investigações. Você deu o exemplo daquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E essas decisões bem mais recentes, habeas corpus aí para aqueles empresários que estavam presos, ou mesmo, né, quando eles deixam a cadeia e vão para a prisão domiciliar nas suas ótimas e confortáveis casas. Isso sugere que nos tribunais, magistrados estão mais se sentindo vulneráveis, sentindo o peso desse tipo de pressão?
Eu tenho a impressão que existem lutas internas dentro do Ministério Público, dentro da magistratura, e o sistema político está sabendo explorar essas lutas. Então, aqueles grupos que, em alguma medida, foram muito contundentes na perseguição de determinado partido político, agora estão se retroagindo e estão sendo muito mais lenientes em relação a outros partidos políticos, né? Então, isso é muito ruim, porque isso gera uma espécie de desconfiança naquilo que é o capital fundamental de qualquer sistema de justiça, que é a sua imparcialidade. E na própria democracia, né? Essa guerra entre os poderes, sem né? dúvida que nenhuma. é uma contenda. Né? E algumas pessoas do aparato de justiça têm saído um pouco do ritual, do protocolo, ou seja, de não falar sobre as decisões que tomam, de não criticar outros juízes. Então, tudo isso cria um clima de beligerância que, ao meu ver, não contribui. Exatamente no momento em que o sistema político está muito conturbado, a justiça tinha que estar muito sossegada. Bom, se a justiça pega fogo, então aí... Sistema político, vamos falar sistema político eleitoral, reforma política que está dando no que nós estamos acompanhando. E esse ponto muito polêmico do tal fundo para financiar as campanhas eleitorais. Primeiro soltaram aquele valor de 3 bilhões e 600 milhões, que gerou aí uma perplexidade. Já parece estão revendo e apareceu lá no Senado algo muito curioso, que seria a aprovação de um fundo sem se colocar o valor que seria disponibilizado para o financiamento das campanhas. O que é isso? É um cheque em branco? Que sentido o senhor vê isso? E, inclusive, a questão da constitucionalidade de um fundo com essa finalidade. Dinheiro público para bancar a campanha eleitoral. A democracia custa, as campanhas custam, alguém tem que pagar essa conta, né? Existe um modelo que nós praticamos, que era um modelo de financiamento prevalentemente privado, que gerou aí um processo de corrupção enorme, porque as empresas que doavam tinham interesse depois em ter contratos com o poder público, né? O Supremo, em alguma medida, vetou esse processo. Eu acho que é uma decisão muito problemática, porque ao vetar isso, ele não disse como nós íamos financiar o nosso processo democrático. E aí começou esse debate no Congresso Nacional, que, ao meu ver, peca por duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ver de que maneira nós reduzimos os custos da campanha. Nós vamos ir para o voto distrital misto. Não, inventou-se aí um bicho muito esquisito chamado distritão, que na realidade vai gerar aumento de custos da campanha. Isso é um lado. Segundo, ao invés de nós discutirmos como e quais as regras esse fundo vai usar, nós discutimos o valor dele, né? Então, que tem que ter um fundo público, se não tivermos financiamento privado, não há dúvida. Agora, quais são as regras? As regras que eles estão estabelecendo são regras que vão auto-beneficiar os que estão hoje no poder. Vamos acompanhar, né, o que possa estar acontecendo em termos de desdobramento dessa polêmica reforma política, se é que eles querem de fato que daí saia alguma coisa, né? Eu agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.